Depois de olhar para as sombras, é hora de olhar para a luz. Depois de reconhecer as raízes que desordenam o coração, é hora de reconhecer as forças que o restauram. A guerra invisível não termina na constatação do erro. Ela encontra sentido na possibilidade de cura. Porque onde existe desordem, pode existir reordenação. Onde existe queda, pode existir reconstrução. Onde existe ferida, pode existir graça. Onde existe noite, pode nascer uma aurora. Ao longo desta jornada, vimos as raízes que enfraquecem a alma: soberba, avareza, luxúria, ira, inveja, gula, assídia. Mas a tradição espiritual nunca parou no diagnóstico. Ela sempre apontou para o remédio. Porque Deus não revela a doença da alma para condenar o homem. Ele revela para curar. Ele ilumina as trevas não para humilhar o coração, mas para libertá-lo. Ele mostra as raízes escondidas não para nos lançar no desespero, mas para nos conduzir à restauração. Se a soberba é raiz da queda, a humildade é raiz da restauração. Humildade não é se diminuir, é reconhecer a verdade sobre si, é saber quem você é, sem exagero, sem superioridade, sem inferioridade. É reconhecer limites sem perder dignidade. É aprender a depender de Deus sem perder a responsabilidade. É aceitar que você não é o centro de tudo, mas também não é esquecido por Deus. A humildade devolve a alma ao seu lugar verdadeiro, diante de Deus, diante dos outros, diante de si mesma. Se a avareza prende, a generosidade liberta. Generosidade é desapego em ação. É confiar que dar não empobrece. É entender que o coração se expande quando compartilha. A avareza fecha as mãos. A generosidade abre. A avareza teme perder. A generosidade confia na providência. A avareza acumula por medo. A generosidade reparte por amor. E quando o coração aprende a dar, ele começa a respirar novamente. Se a luxúria fragmenta, a pureza integra. Pureza não é repressão, é unidade interior. É olhar o outro como pessoa. É ordenar o desejo ao amor verdadeiro. É permitir que o olhar seja curado, que a imaginação seja purificada, que o corpo seja respeitado, que a alma volte a enxergar com serenidade. A pureza não apaga o amor, ela purifica o amor. Ela devolve ao coração a capacidade de amar sem possuir, sem usar, sem reduzir o outro ao próprio desejo. Se a ira destrói, a mansidão constrói. Mansidão é força disciplinada, é firmeza sem agressividade, é poder sob controle, é aprender a responder sem ferir, é aprender a calar sem guardar rancor, é aprender a corrigir sem humilhar, é aprender a sofrer uma provocação sem se tornar escravo dela. A mansidão não é fraqueza, é domínio interior. É quando a alma deixa de ser arrastada por cada impulso. É quando o coração aprende a permanecer em Deus, mesmo quando tudo ao redor quer tirá-lo da paz. Se a inveja corrói, a gratidão cura. Gratidão muda o foco. Ela desloca o olhar daquilo que falta para aquilo que já foi dado. A inveja olha para o jardim do outro e despreza a própria terra. A gratidão volta para casa. A inveja adoece o olhar. A gratidão abre os olhos. A inveja transforma a bênção do outro em motivo de dor. A gratidão transforma o próprio caminho em lugar de encontro com Deus. Quem agradece começa a ser curado por dentro. Porque a gratidão recorda à alma que ela não está abandonada, que existem dons, que existem cuidados, que existem pequenas misericórdias espalhadas pelo caminho.
Se a gula anestesia, a sobriedade desperta. Sobriedade é medida, é equilíbrio. É aprender que nem tudo precisa ser consumido, nem tudo precisa ser imediatamente satisfeito. De presença, de decisão, de entrega. As virtudes não são ideias abstratas, são hábitos. Assim como o vício se forma pela repetição, a virtude também se forma. Pequenas escolhas diárias, pequenas renúncias invisíveis, pequenos atos de fidelidade, pequenos silêncios oferecidos, pequenas vitórias que ninguém vê, pequenos gestos de amor que o céu conhece. A transformação não é explosiva, é constante. Não é espetáculo, é construção. Você não se torna virtuoso por um momento intenso. Você se torna virtuoso por constância. Humildade cresce quando você aceita a correção. Generosidade cresce quando você doa, mesmo com receio. Pureza cresce quando você vigia o olhar. Mansidão cresce quando você escolhe responder com calma. Gratidão cresce quando você aprende a agradecer diariamente. Sobriedade cresce quando você diz não ao excesso. Perseverança cresce quando você não abandona o essencial. A virtude não elimina a batalha, mas fortalece o combatente. Você não vence o mal apenas evitando. Você vence substituindo. O coração humano não permanece vazio. Ou se enche de desordem, ou se enche de virtude. Ou é tomado pela agitação, ou é formado pela paz. Ou se entrega aos impulsos, ou aprende a ser conduzido pela graça. Talvez você esteja cansado. Talvez tenha caído muitas vezes. Talvez esteja no meio do processo. Talvez olhe para dentro e ainda veja raízes antigas, pensamentos repetidos, impulsos difíceis, feridas abertas, medos escondidos, hábitos que parecem fortes demais. Mas a restauração é possível, não por perfeição imediata, mas por fidelidade constante. Não por força humana isolada, mas pela graça que sustenta aquele que deseja recomeçar. A graça age onde há abertura. As virtudes não são conquista isolada, são cooperação entre esforço humano e graça divina. Você dá o passo, Deus fortalece. Você escolhe o bem, Deus sustenta. Você recomeça, Deus levanta. Você oferece a fraqueza, Deus derrama misericórdia. Você entrega a batalha, Deus forma em você um coração novo. A guerra invisível não termina com vitória externa. Ela amadurece
na transformação interior. A verdadeira vitória não é nunca cair, é sempre levantar. É não fazer da queda a sua morada. É não transformar a fraqueza em identidade. É não permitir que o passado defina o futuro da alma. A verdadeira vitória é permitir que Deus reine onde antes havia confusão. É permitir que a luz entre onde antes havia sombra. É permitir que a graça reorganize o que o pecado desordenou. Permaneça alguns instantes em silêncio. Pergunte-se: qual virtude precisa crescer em mim? Onde Deus está me convidando a amadurecer? Qual área precisa de reconstrução? Qual raiz precisa ser arrancada? Qual hábito precisa ser vencido? Qual bem precisa ser amado com mais decisão? Sem pressa, sem culpa excessiva, mas com verdade, com humildade, com decisão. A restauração começa quando você decide não permanecer no mesmo lugar. Oremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus, eu me coloco agora na Tua presença. Não venho diante de Ti com máscaras. Não venho fingindo força. Não venho escondendo minhas quedas. Venho como sou, com minha história, com minhas lutas, com minhas feridas, com meus medos, com meus desejos desordenados, com minhas fraquezas antigas, com minhas resistências interiores, mas venho também com esperança, porque sei que nenhuma sombra é maior do que a tua luz, nenhuma ferida é mais profunda do que a tua misericórdia. Nenhuma queda é definitiva quando a alma se volta para ti. Senhor, entra nas raízes do meu coração. Não cures apenas a aparência. Não transformes apenas o exterior. Vai mais fundo. Vai onde eu não consigo ir. Toca aquilo que eu escondi. Ilumina aquilo que eu não entendi. Purifica aquilo que eu alimentei em silêncio. Arranca de mim tudo aquilo que me afasta de ti. Toda soberba escondida, toda vaidade disfarçada, toda necessidade de ser visto, toda dureza de coração, todo desejo de estar acima dos outros, toda dificuldade de pedir perdão, toda resistência em aceitar correção. Senhor, forma em mim a humildade verdadeira. Ensina-me a reconhecer que tudo o que tenho de bom vem da tua graça. Ensina-me a não me exaltar quando sou elogiado. Ensina-me a não desanimar quando sou corrigido. Ensina-me a servir sem buscar reconhecimento. Ensina-me a ocupar o meu lugar com paz, sem orgulho, sem comparação, sem desejo de dominar. Dá-me um coração simples, um coração ensinável, um coração que saiba se ajoelhar, um coração que não tenha medo de depender de ti. Senhor, cura em mim toda a avareza, toda a prisão às coisas, todo o medo de perder, toda a insegurança que me faz acumular, toda a dificuldade de repartir, toda a resistência em confiar na tua providência. Liberta-me da falsa segurança que coloco no dinheiro, nos bens, no controle, nas garantias humanas. Ensina-me a viver com generosidade, que minhas mãos não sejam fechadas, que meu coração não seja estreito, que eu saiba dar sem ressentimento, que eu saiba ajudar sem esperar retorno, que eu saiba repartir
sem medo de faltar. Que eu entenda que tudo o que possuo é dom, responsabilidade e oportunidade de amar. Senhor, purifica meus desejos. Cura em mim toda luxúria, toda divisão interior, todo olhar desordenado, toda imaginação manchada, toda busca de prazer. Devolve pureza ao meu olhar. Devolve dignidade aos meus pensamentos. Devolve ordem aos meus afetos. Ensina-me a amar sem possuir, a admirar sem desejar de forma desordenada, a olhar cada pessoa como filha amada de Deus. Que meu corpo não seja instrumento de escravidão, mas lugar de reverência. Que meus sentidos não me governem, mas sejam conduzidos pela graça. Que minha afetividade seja curada. Que meu coração volte a ser inteiro. Que eu não seja fragmentado por impulsos, mas unificado pelo amor verdadeiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.